O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Olá a todos, estamos no ar para mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje, antes de começar a falar com a nossa próxima convidada, vou começar o episódio por dar os parabéns a mais uma atleta olímpica que conseguiu fazer os mínimos hoje, em Barcelona, Tamila Olub. Muitos parabéns, Tamila. Muitos parabéns ao Luís Cameira, o seu treinador. Tamila que fez 16-20 no Mare Nostrum em Barcelona e vai-se assim juntar à Catarina Monteiro, à Diana Durães, ao Gabriel Lopes e ao Alexis Santos. Espero não me estar a esquecer de ninguém, mas acho que não. Muitos parabéns mais uma vez, Tamila, foi muito merecido e fiquei muito contente. E vamos então passar ao nosso próximo convidado, que é a Isabel Figueira, uma nadadora master e algarvia que conheço muito bem. Muito bem-vinda, Isabel. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem. Antes de mais, deixa-me agradecer-te o convite e dar-te os parabéns por esta iniciativa. Obrigado. A Isabel, que para quem não conhece muito bem, é recordista da Europa nos 50 bruços, que um tempo conseguiu em janeiro no Campeonato Nacional na Mialhada. Ela também foi medalha de bronze no Europeu de Budapeste, o ano passado aos 50 bruços. É sem dúvida a nadadora master que mais sobressai em nível nacional. E Isabel, conta-me um pouco como é que começaste a nadar e como é que já imagino que já tenha sido há alguns anos, não é? Isto foi assim, Alexandre. A piscina para mim sempre foi como uma segunda casa. O meu pai era professor de natação e era treinador de uma equipa absoluta. E então eu vivia numa vila, mais o meu irmão, e na altura não havia aquela oferta de ocupação de tempos livres no verão como há agora. E então o que é que o meu pai fazia enquanto a minha mãe trabalhava? Levava-me a mim e ao meu irmão para a piscina e nós passávamos todo o dia na piscina. E fazia umas aulas, dava umas braçadas durante o dia e foi assim que eu e o meu irmão aprendemos a nadar. E tu fizeste outros desportos quando eras mais jovem ou fizeste sempre desportos relacionados com a piscina, com a natação? Eu sempre me foquei muito na natação, sempre me foquei muito na natação. O triatlo aparece agora um bocadinho mais tarde e o triatlo surge aqui na minha vida para tentar arranjar uma alternativa a uma situação a que eu chamo o buraco negro da natação, que eu não sei se revês nesta situação, possivelmente reveste naquela luta que tu tiveste desempenhada para conseguir o mínimo olímpico, se calhar passaste um bocadinho por isto a que eu chamo o buraco da natação, que eu também passei. Foi o seguinte, eu tinha na cabeça um objetivo e no dia que tinha estipulado para cumprir esse objetivo eu não consegui. E isso, depois dessa prova, foi uma espiral de desmotivação que eu tive. E na semana a seguir, quando eu começo os treinos, eu lembro-me de me equipar, de me sentar na piscina, molhei os pés e escorriam umas lágrimas e eu pensei, eu não consigo mais. Vim para casa e durante alguns dias eu não treinei. E depois eu costumo comparar isto como o grande amor da nossa vida. Quando é o grande amor da nossa vida, nós tentamos arranjar alternativas, tentamos ser flexíveis e tentamos dar uma segunda oportunidade. E o que é que eu pensei? Eu vou vou tentar outra modalidade. E é aí que surge o triatlo. O triatlo, como tu sabes, obrigava-me a nadar, bicicleta e corrida. E foi essa a forma que eu arranjei de sair do buraco negro, que eu chamo buraco negro da natação. E voltei então a apaixonar-me pelo processo do treino, olha, até hoje. E agora tento conciliar as duas. Pronto. Em fases que eu estou numa preparação, como é agora que estou a preparar o Mundial, eu deixo os triatlos um bocadinho de lado. Quando estou um bocadinho mais liberta de objetivos tão definidos, eu aposto no triatlo. E tu em que clube é que começaste a praticar natação? Olha, foi na ADCV, a Associação de Desporto Castelo de Vide, com o João Augusto, possivelmente conhece. Claro que conhece, é o presidente da ANIC. Um beijinho para ele que teve muita paciência para maturar. Um abraço ao João Augusto, é uma pessoa de 5 estrelas e super, super engraçado. Pode ser. E tu começaste no Alentejo e quando é que vieste para o Algarve? Eu vim porque, pronto, como te disse, eu morava numa vila, eu sou de Castelo de Vide, e lá não há oportunidades de estudar, então eu e o meu irmão, na altura da universidade, partimos para outros destinos para estudar e eu vim cá para baixo e o meu irmão entrou na UTAD entre os montes. E seguimos, cada um seguiu a sua vida. E qual é que foi o primeiro clube que representaste no Algarve? Aqui eu vim para o Clube de Natação de Faro. Primeiro, ali com... Diz. Treinaste com o Júlio? Treinei com o Júlio. Exato. Bons tempos com o Júlio, com os Manas Abreu,
com o Paulo Melo, muito, muito bons tempos, boas recordações. Mais tarde, venho para o Loltano uns quantos anos, boas recordações também, coisas boas e coisas mais como em todos os clubes. E passado alguns anos regresso então a Faro. E porquê que continuas a treinar aos 40 anos? Eu pergunto isto porque eu, falando por mim, já estou um pouco cheio de piscina e de treinos e pronto, lá, como já disse várias vezes, tenho muitas saudades em competir, mas eu acho que chega a uma certa altura da nossa vida que a nossa motivação para continuar a treinar ao nível que vocês treinam e que tu continuas a treinar, eu acho que costuma haver falta de motivação da maior parte dos atletas. E eu gostava de saber o que é que te continua a fazer, o que é que continua a motivar para continuares a praticar esta modalidade que é muito, muito dura, é muito monótona. Pronto, já falaste do triatlo ter ajudado muito em termos de motivação e de ganhar essa paixão novamente, mas gostava de saber porque eu muitas vezes me pergunto, e mesmo assim, às vezes vejo atletas como o José Freitas, com mais de 50 anos a continuar a treinar e a competir a um bom nível. E pronto, eu gostava de saber e estou curioso em ouvir o teu ponto de vista. Sabes que é normal as pessoas fazerem essa questão. Eu continuo a treinar porque me dá prazer. O dia que eu não tiver prazer no processo do treino, eu desisto. Por enquanto dá-me prazer. Eu acho que a felicidade é um estado mental, certo? Por exemplo, há pessoas que, pronto, chegaram aos salos, amigas minhas, ficam felizes, vão comprar metade de altar e ficam super felizes. Eu fico super feliz de treinar. Eu fico super feliz agora que abrem as piscinas de 50 e ir treinar ao ar livre. Pronto, a felicidade é subjetiva. Esta é a minha felicidade e é isto que me faz feliz. E se calhar é um bocadinho contraditório o que eu te vou dizer, mas se calhar tu também percebes porque és nadador. Eu consigo retirar prazer do sofrimento que o treino me obriga, percebes? Eu fico super satisfeita, morro ali nas séries, mas fico super satisfeita de as conseguir realizar, percebes? E é por aí. Enquanto isto me der prazer, enquanto eu tiver disponibilidade mental para o treino, eu vou continuar. Sim, eu acho que fazes muito bem e lá está, eu desisti porque já não tinha prazer nesse processo. Levantar-me de manhã era um sacrifício, tocava o alarme e dizia, ei pá, não acredito, tenho que ir para a piscina, e era mesmo um sacrifício ir para o treino. E pronto, e foi mesmo por isso que eu decidi abandonar e ainda bem que continuas a ter essa felicidade enquanto nadas e eu também concordo contigo, enquanto tiveres eu acho que deves continuar. Tu treinas quantas vezes por semana? Olha, eu agora estou a treinar 6, 7, 8, faço 2 bidiários. Os meus bidiários começaram só o ano passado. Nunca na minha vida tinha feito bidiários. Treino, portanto, 6, 8 de água e 3 de ginásio. E quando começo com os triatlos, pronto, não tão a sério o bike e a corrida, mas mais 2 ou 3. E tu, pronto, já falaste que fazes ginásio, que outro tipo de complementos utilizas? Fazes algum tipo de yoga, por exemplo, ou pilates? Fazes algum tipo de treino complementar? Tento a massagem e sempre outras formas de recuperação, porque pronto, com a minha idade, estás a ver, se não vou outras coisas que me auxiliem na recuperação é complicado. Exato. Bom, e como estavas a dizer, fazes 8 treinos por semana e isso requer muito, muito tempo livre. E eu gostava de saber como é que consegues conciliar esses treinos e as competições com a tua vida profissional e familiar, porque eu sei que também és mãe. Sim. E não deve ser nada fácil conseguires conciliar e para um nadador master, eu acho que esse será um dos grandes problemas, é conseguir arranjar tempo para poder treinar um pouco. Pronto, eu tenho a particularidade de morar com o meu treinador, como tu sabes, né? Exato. Jorge é meu companheiro de vida e é o meu treinador. E depois já por aí facilita muito as coisas. E depois é assim, eu trabalho a partir das 4, tenho um horário um bocadinho diferente e que me dá alguma flexibilidade para treinar. Eu apanho a parte da manhã toda para treinar e apanho alguma parte da tarde também para treinar até que apanho o miúdo na escola. E depois é assim, Alexandre, eu acho que tudo se consegue. A minha força de vontade sempre foi superior às minhas desculpas, percebes? E eu às vezes, ou o miúdo dá-me uma noite má, ou eu estou menos predisposta, mas o meu treino é sempre adaptado à minha realidade. E talvez por isso eu esteja sempre motivada. Percebes? O Jorge programa-me os treinos sempre adequados à realidade na realidade que eu estou, percebes? Pá, ela não dormiu, o miúdo não deixou dormir, ok. Hoje vamos reduzir aqui um bocadinho, vamos tentar fazer outras coisas. E é por aí. Sim, eu por acaso, eu acho que é muito importante e é uma coisa que tu fazes, tu treinas 8 vezes por semana, que já é
é uma carga bastante, exatamente, é uma carga bastante elevada. E continuas a treinar, a fazer competições com os federados. E eu sempre fui um pouco crítico nos Masters, porque se vê muitos Masters a competirem, e sobretudo Masters muito jovens, que continuam a competir e a treinar com muita regularidade, mas depois não fazem a parte dos federados, e tinham todas as condições para o fazer, e depois, vamos dizer, vanglorizam-se com os resultados em Masters, e podiam, eu acho que ainda tinham muito potencial. Tinham muito potencial para ainda ser bons atletas federados, elevar o nível da natação em Portugal, a natação federada, e perde-se um pouco por aí. E eu acho que isso, e tu fazes ainda os nacionais federados, os nacionais júniores e séniores, exato, e isso é muito bom. Eu acho que é uma atitude muito decente da tua parte e muito boa, e estás de parabéns por fazer isso, porque nem toda a gente faz isso. É verdade. Eu acho que se calhar ali o escalão de Masters, como tu sabes, começa aos 25 anos. Exato. Só se, como alternativa, aumentasse um bocadinho, imagina, o primeiro escalão de Master começaria aos 30. E essa malta toda que ainda se aplica nos treinos aos 25, um pouco mais de trabalho, talvez ainda conseguissem participar nos absolutos. Sim, eu, por exemplo, 25 anos é uma idade que ainda se consegue estar num pico de forma sim. Muito bom, e eu, por mim, eu fazia 35, se calhar, os Masters. Acho que seria uma boa idade. Mas pronto, por outro lado também percebo que seja uma boa maneira de alguns ex-nadadores que, por exemplo, foram para a universidade e que já, neste caso, já não treinam com tanta regularidade, conseguirem manter a parte competitiva, que é uma realidade que infelizmente em Portugal ainda acontece muito, que é a desistência precoce quando os nossos nadadores vão para a universidade. Pronto, por esse lado até consigo perceber, mas por outro, eu, por exemplo, vejo... Eu, neste caso vou dar um exemplo, mas também não sei qual é a realidade dele, mas o Adriano Nis, ele continua a fazer tempos em Master que a nível nacional ainda dava para fazer uma finalzinha, e eu acredito que ele ainda treine bastante. E o Adriano sempre foi um nadador que teve um grande nível a nível internacional, fez parte da seleção nacional e infelizmente abandonou muito cedo. Ou então faziam uma regra nos Masters que era só se pode ser Master se treinar 3 vezes por semana. E menos de 35 anos. Sabes que o Nis, eu acho que o Nis, e um beijinho grande para o Nis, que é um dos meus, um dos meus patrocinadores agora para a Coreia. Estabeleci parceria com ele, obrigada, Adriano. Eu acho que o Nis, o afastamento do Nis teve a ver com motivos de saúde. Portanto, ele não poderá treinar de uma forma tão rigorosa, porque eu acho que ele tinha ali uns problemas de saúde. Acho que é por aí. É por isso é que eu estava a dizer, eu não sei bem a realidade dele e pronto, não estava a criticar, estava só a dar um exemplo, porque o Adriano sempre foi um grande nadador e por acaso poderá ser um potencial bom convidado para o nosso podcast. Olha. Exato. E podemos tirar as coisas a limpo, mas eu estava a dar o exemplo do Adriano, como dou o exemplo de outra pessoa qualquer, que continua a treinar muito e que teria potencial para ser nadador federado e nadador de seleção nacional e internacional. Mas pronto, no teu caso não é este o caso e fico muito contente. Continuas a dar um bom nível ao Algarve, felizmente, nas provas regionais do Algarve, e isso ajuda muito a dar o exemplo aos mais novos também, que é muito importante numa associação tão jovem. Tu, no Algarve, tu sentes que há alguma competitividade agora ou achas que é mais complicado? Sentes que estás a um nível muito superior? Pronto, ali aos 50 e 100 apareceu agora ali a miúda de Olhão, que está muito bem, Ana Dias. Sim, de resto, se calhar daqui a mais uns tempinhos começam a aparecer outras miúdas, mas por enquanto é ali a Ana Dias que está muito bem. Parabéns para ela e para o João de Olhão, que está a fazer um trabalho excepcional aqui. Que dificuldades é que encontras em Portugal em ser Master? Era uma das coisas que eu queria falar e sei que, por exemplo, vocês, a maior parte das despesas são vocês que acarretam, não é? A totalidade. Exatamente, e sobretudo para provas como este Mundial que vai ser na Coreia, é muito dispendioso. Que dificuldades para além dessa é que encontras em ser Master em Portugal?
Eu acho que isto envolve tudo um bocadinho. Aquele estigma que o nadador master é aquele nadador de prova, de que vai às provas aos fins de semana sem treinar, é o nadador que gosta do petisco, e eu acho que isso é uma visão tão redutora do nadador master. Possivelmente as pessoas não fazem ideia dos sacrifícios que estão por trás de um nadador master para conciliar a vida familiar, a vida profissional e o treino. Portanto, eu acho que é hora de começar a dar mais mérito a este tipo de nadadores, independentemente dos objetivos que tenham. E possivelmente passaria pela Federação dar algum apoio, não digo a todos, mas aqueles que ambicionam mais e que querem chegar mais além, e não querendo desprezar ninguém, para ser também de certa forma aliciante, percebes? Nós não temos nenhum, eu recordo-me de já não sei qual foi lá fora, nós termos uma t-shirt e até a própria t-shirt da Federação nós tivemos que pagar. E tu vais lá fora e vês equipas todas equipadas com o seu próprio fisioterapeuta. Nós aqui estamos numa realidade muito aquém do que se passa lá fora. E possivelmente por esta visão que eu te digo, é uma visão tão redutora do nadador master. Sim, mas pronto, eu percebo isso e também concordo um pouco, sobretudo de nadadores como tu, que são verdadeiros masters e deviam ter um pouco mais de respeito e de mérito. Mas também compreendo que, para mim, os masters estão em duas categorias, que é o nadador master que continua a treinar com objetivos, como é o teu caso, e os nadadores masters que vão só para se divertir, e isso vê-se cada vez mais pessoas a fazer isso, lá está, sem treinar, vão para estar com a malta, voltar a encontrar alguns colegas que já não viam há alguns anos, e eu acho que esse espírito também é muito importante para a natação Sim, fomentar a prática nacional, exatamente. E pronto, lá está, os masters têm dois grupos distintos na mesma competição, e pronto, por um lado, lá está, os dois, se calhar, uma pessoa que não esteja tão dentro da modalidade, parece que são os dois do mesmo saco, mas temos que saber distinguir os dois tipos de nadador master. Sim. E pronto, e lá está, é muito diferente uma Isabel Figueira que tem objetivos bem delineados e um nadador, por exemplo, um Alexandre Agostinho que vai ao master para se divertir, que se calhar não... Aliás, eu a prova de master que fiz nem sequer treinei, ou treinei muito pouco, e é muito diferente e se calhar não... perde-se um pouco o respeito, não vou dizer neste caso respeito, mas perde-se um pouco essa visão para um atleta no mesmo saco, exatamente. Exatamente. E por isso é que eu acho que era importante a Federação estabelecer parâmetros, não para nos diferenciar olha, aquele é bom, aquele é mau, mas para diferenciar os objetivos. Eu tenho objetivos ambiciosos. Eu não sou mais nem menos que ninguém que tenha objetivos diferentes. Mas se eu quero chegar mais além, pelo menos um suporte, um apoio. Entendes? Exato. Por aí. Isabel, vamos passar à nossa série forte. Também mereces uma série forte e falares com os nossos ouvintes e dar ideias aos nossos ouvintes sobre a série mais difícil que fizeste até hoje e sobretudo para uma atleta com 40 anos, eu acho que vai dar alguma pica aos nossos ouvintes em saber que uma atleta do teu nível ainda faz treinos muito difíceis e gostava que partilhasses connosco um ou dois treinos muito difíceis que tenhas feito. Olha, assim, a mais longa e talvez mais difícil, porque eu sou velocista e gosto de treinos um bocadinho mais curtos, foi as típicas 100 de 100. Essa foi a mais difícil em termos de distância. E depois assim uma que me custa um bocadinho são as 20-50 bruços a saíram em 15 ou em 20, andar ali todas para 38, tudo abaixo de 39, vamos lá. Custa-me um bocadinho. Sim, não, eu por acaso acho que nunca fiz 100 de 100, sinceramente. Essa tarefa faz-se muito, é tipo no Natal ou nos estágios de Natal. Sim. Ou assim a malta faz. E por exemplo, agora esta tarde fiz 8 de 50 bruços em piscina longa e fiz todas para 35. Nada mal. Eu sei que com muito intervalo, não? A sair aos 4. Pronto, exato, é uma tarefa de tolerância ou potencialidade. Sim. Tu treinas normalmente em piscina de 25 ou em piscina de 50 metros? Eu treino em 25 durante o inverno e depois quando se começam a aproximar as provas na longa, começa a ir a quarteira e agora vai abrir aqui a de 50 em Lolé, aproveito aqui.
É um Sim, ambiente. e pronto, eu perguntei isto porque também temos quarteira no Algarve no inverno. Sim, hoje treinei em quarteira. Sim, costumas ir no inverno na quarteira ou nem por isso? Sim, de vez em quando sim. Sim, mas aos fins de semana que é quando tenho mais disponibilidade e dá para fazer, eu gosto de lá estar um tempo e gosto de treinar com calma. Aos fins de semana vou. E também tenho faro. Tenho faro ao domingo, que posso usufruir da piscina de 50. A gente estava a falar há pouco, tu és mãe e tens o filho. O teu filho já ouvi que acompanha-te muitas vezes nas competições. Sim. Achas que vais dar o gostinho pelo desporto? Tens Opa, algo... completamente não, olha, ele diz-me assim, eu não quero ser como tu, eu não quero nada disso das medalhas, olha, não vale a pena. E eu sou professora de natação e costumo dizer aos pais, não gosta, não força. E ele não quer e eu não forço. Respeitar. Mas gostavas que ele um dia destes viesse a ser nadador? Gostava que ele fosse nadador e que um dia me ganhasse. Eu digo isto porque pronto, eu sou da mesma opinião que pronto, nós temos de dar a escolha aos nossos filhos e eu daqui a uns anos espero ter filhos também e já falei disto e com muita gente e a gente diz, ele vai ser grande nadador e não sei o quê. Ai, Eu digo, não, eu digo, "Epá, é assim, ele se quiser ser nadador, é nadador. Se quiser ser jogador de futebol, é jogador de futebol. Se quiser ser músico, é músico. Agora, mas lá no fundo, eu digo isto, mas lá no fundo gostava que ele fosse para a natação. pá, não, acho que eu não me desiludo, sabes porquê? Porque não, Mas não, não queria claro que experimentar. não vou ficar desiludido, mas Claro. lá Mas no quando ele fundo, não gosta, não quer, olha, quer ser pescador, ok, pronto. exatamente, lá está. Lá está, é o que estávamos a falar há pouco, é uma questão do que nos traz felicidade e se ser pescador neste caso é o que lhe traz felicidade, que seja, não é? Exatamente. Siga. Exato. Isabel, pronto, já falamos que temos o Mundial este ano, para ti. Eu gostava que falasses do objetivo deste Mundial. Que objetivo é que tens para este Mundial? Olha, se calhar estou a ser um bocadinho ambiciosa, mas eu gostava de ficar ali nas 4, 5 primeiras, vá lá. Tu no último Mundial ficaste em que lugar? Fiz quinto aos 100 e fiz terceiro aos 50. Mas em Budapeste estava um nívelzinho bom. Agora na Coreia também deve estar. Se calhar não, porque lá está, como eu disse, se calhar é uma prova, e eu sei que há muitas federações também que não apoiam os seus atletas masters em termos de deslocação. Se calhar vai-se, por um lado, até vai ser menos forte por ser uma viagem longa e uma viagem dispendiosa, sobretudo para seleções da Europa, ou mesmo uma pessoa que vem dos Estados Unidos, por exemplo. Penso que, se calhar, por um lado, não terá um nível tão forte, por exemplo, como o Europeu de Budapeste. Digo eu, não sei se já sou eu a assumir. É possível, sim. É possível. É possível porque é dispendioso. É dispendioso. Imagina, eu vou sozinho, nem sequer o Jorge nem sequer vai. Vou-me juntar à outra Master que temos também em Portugal, que mais ou menos com o mesmo nível que eu, que é a Susana. Vamos A Susana Mateus. Exatamente. Mateus, a Susana Gomes. Diz? Não, qual é? Desculpa. Susana Gomes. Susana Gomes. Susana Gomes do Funchal, sim, desculpa. Exatamente. Vamos as duas, mais o irmão dela e pronto, e vai ser assim uma aventura. É a primeira vez que participo num campeonato fora sem o Jorge, mas pronto, vai correr bem. E agora tens o Skype, por exemplo, que ajuda muito na comunicação. Exatamente. E só vão vocês as duas, de atletas portugueses? Não, vai o Zé Freitas, vai o Paulo, que é o treinador do Leixões. Pai, não estou a ver assim mais... O Paulo Nascimento, não é? Exatamente, não estou a ver assim mais malta. Agora de repente não estou a ver. Por acaso é um grupinho engraçado de gente super porreira. Sim. Vamos ficar 10 dias, vai ser assim uma aventura, vai ser giro. Sim. Para o futuro, quais é que são os teus objetivos? Olha, o recorde dos 100 bruços está por bater, portanto... Nacional ou europeu? É o europeu. Não, o nacional é meu. Ficou por bater, que era um 12. Eu já fiz um 12 esta época. Portanto, como ficou por bater, vai ser o objetivo da próxima época. E depois em curta, a ver se consigo ir ali à medalha outra vez no nacional. Vamos ver. E tu não vais nadar os 100 bruços agora no Mundial, vais só nadar os 50 bruços? Não, vou nadar os 50, os 100 e os 200. Quem sabe não bates o recorde no Mundial dos 100 bruços. É puxadinho. Quanto é que é? Olha, eu acho que é um 12. Em longa. Em longa, exato. Longa, é puxadinho. E quantos anos mais te vês a fazer este tipo de vida, Isabel? Sabes que eu já pensei se sei estar na vida sem o que a natação me dá. E é o que te disse há bocado. Este estilo de vida e este compromisso que eu tenho com o treino
fazem-me feliz. E eu não sei estar sem isto, só experimentando. Enquanto tiver disponibilidade mental, enquanto eu acreditar em mim própria e enquanto eu tiver esta força de vontade, eu vou continuar. Isabel, tu tens, pronto, como já dissemos, tens 40 anos e possivelmente já viste muitas gerações de nadadores a passar e a formar, exato. E eu gostava de saber se vês alguma diferença entre essas várias gerações ou se achas que têm a mesma mentalidade, a mesma maneira de treinar, a mesma ambição, a mesma motivação. Eu acho que isto é uma pergunta muito importante para perceber um pouco, e sobretudo de uma pessoa que tem muita experiência, e eu já fiz esta pergunta a alguém, já não me lembro quem, um convidado, e gostava de saber qual é a tua opinião em relação a isto, se vês algumas diferenças ou se achas que é praticamente o mesmo. Da geração, eu acho que a geração dos miúdos agora, também tem a ver com a evolução da tecnologia e de terem acesso a muita coisa, têm os acessos às coisas tudo muito facilitado. E para eles o espírito de sacrifício e o esforço, tudo o que implica esforço às vezes colocam de lado. E tu sabes que na natação, para chegarmos a algum lado, tu tens que sofrer. Tu nas séries tens que chegar ao osso, por assim dizer, vale, é uma expressão. E esta malta agora, pronto, chega ali ao osso, acabou. São 16, à segunda já dói, desistem, não pode ser. Eu tenho o curso de treinadores nível 2. E eu, às vezes, pensei, eu podia exercer, mas eu não concebo na minha cabeça que miúdos com 15, 16 e 17 anos não se esforcem e não consigam, pelo menos, vamos lá, alcançar aquilo que eu consigo com 40. Se o meu corpo está limitado, muito mais limitado que o deles. E sabes que isto é um bocadinho contraproducente, que é assim, eu neste momento tenho a maturidade, mentalmente, mais afincada para treinar do que quando tinha 16 e 16 anos também, percebes? Contraproducente, o meu corpo já não está tão apto para treinar, mas a minha cabeça está. E é o que acontece com estes miúdos. Sim, eu acho que, sobretudo, e eu também passei por essa idade, por 16 anos, e cabe-nos a nós, se calhar, um pouco também, quem é treinador, conseguir motivá-los para trabalhar um pouco mais. É triste, temos que fazer isto, mas cada vez mais eu acho que nestas novas gerações temos que nos esforçar mais para os conseguir motivar. E, porque eu, por exemplo, eu lembro-me que quando tinha 16 anos, eu já estava a entrar num bom nível, estava a conseguir fazer o meu primeiro mínimo para o nacional, por exemplo. E eu lembro nos treinos da manhã eu fingia que ia à casa de banho e ficava 20 minutos a dormir. Exatamente, e eu achava aquilo super engraçado porque estava naquela idade parva e agora olho para trás e digo que desperdício de treino. E eu fiz isto durante 1 ano ou 2, quase todas as manhãs, os primeiros 15 minutos de treino estava eu ali a fingir que estava na casa de banho, mas não, estava com os olhos fechados a dormir um bocadinho. Lá está a tal questão da maturidade que eu te digo. Exatamente. Nesta idade é impensável para mim ir equipar-me e não me esforçar. Exato, mas lá está, com 16 anos não temos essa noção. Eu se calhar se tivesse tido um treinador mais severo, se calhar na altura era aquele treinador ucraniano, o Eugénio, sim. que estava, pronto, eu dizia que ia à casa de banho, ele acreditava em mim e pronto, era ingênuo neste caso. E se calhar se eu tivesse alguém que me tivesse dito, olha, fazes isso uma vez, à segunda já não voltas cá. E eu se calhar já tinha pensado 2 vezes. E eu acho que, pronto, nesta geração, cada vez mais cabe um pouco aos treinadores de motivar, infelizmente, estar a fazer esse papel de educar o atleta. E é triste, mas eu acho que é um desafio que os treinadores também têm que começar a abraçar, infelizmente. Sim. Sabes que eu acho que também passa um bocadinho pela educação desportiva que tu tens em casa. Exato. Imagina, o meu pai é treinador de formação. Portanto, é a pessoa que está apta, era a pessoa que estaria apta para dar um bitite. E tu hoje em dia assistes em prova a pais que querem que os filhos sejam os melhores. E isto não quer dizer que queiram o melhor para os filhos, percebes? Eu acho que esse tipo de pressão às vezes também acaba por desmotivar alguma percentagem de atletas. Sim, nós já falamos sobre isso, e sobretudo a semana passada com o Nuno Rola. Há pais que os pais devem ser integrados no processo, mas os pais têm que se limitar a ser pais. Não podem ser o treinador, não podem ser
mais do que os pais, têm que só apoiar, Exatamente. que é super importante, e deixar os nadadores e o treinador fazer o seu trabalho. E lá está, foi o que nós dissemos muitas vezes, e é verdade que são pais que se calhar gostavam de ter sido atletas de alto nível e depois revêem nos filhos aquilo que não foram, não é? Isto Exatamente. é uma coisa que acontece muito, infelizmente. Tu vês em provas de cadetes pais a tirar tempo. Em cadete, o miúdo tem que se divertir e tem que estar em equipa e estar em convívio, que é o principal objetivo em cadete, certo? Exatamente. Pais a tirarem tempos. Não, e cadetes têm que desenvolver o gosto pela modalidade, que é o mais importante. Desenvolver as capacidades técnicas também é muito importante e cada vez mais são postas de lado em cadetes e infantis, em detrimento de tempo, intensidade, o que seja. E sim, eu cheguei a ver casos de pais nas bancadas a cronometrar cada série do filho, a mandar o bitite da bancada. O filho, houve uma altura que eu tinha pais na Portinado, que os nadadores, os miúdos, olhavam mais para o pai do que para o treinador, o que é muito triste. E sim, mas isto é uma realidade que acho que nunca nos vamos ver livres, sinceramente. É mau. Exatamente. Isabel, vamos passar a nossa série rápida. Estás pronta? Força. Coisa favorita que tens no armário? Fatos de banho? Melhor conselho que recebeste até hoje? Acredita em ti próprio. Animal favorito? Olha, agora o meu cão. Filme favorito? Olha agora a última da Lady Gaga. A Star is Born? Não sei, nunca vi. Sinceramente, nem sabia. Gaga, Nem sabia que ela tinha um filme. Agora estava a passar uma branca. Chocolate preto ou chocolate leite? Leite. Se pudesses ter vivido noutra altura, quando seria? Os tempos egípcios, talvez. Música favorita? Olha, gosto muito da banda sonora da Lady Gaga, desse filme que te falei. Uma pessoa com quem gostasses de jantar? Com o Jorge. iPhone ou Android? iPhone. Série favorita? Olha, neste momento nenhuma. Biquíni ou fato de banho? De verão biquíni. Atleta de natação favorito ou favorita? Adam Peaty. Que superpoder gostarias de ter? Transformar o mal em bem, talvez. Nada mal. Boa resposta. Isabel, muito obrigado. Foi um prazer ter-te cá. Espero que tenhas gostado. Eu gostei muito. Prazer foi meu, gostei muito. E penso... Deixa-me só dar um beijinho à Tamila, está bem? Parabéns para ela, a oportunidade de dar no início. Muitos parabéns e força para o teu percurso. És um orgulho. Exatamente, e é um bom exemplo para os mais novos também, apesar dela também ser muito nova, é um grande exemplo para os mais novos. Gostei muito, eu não a conhecia, como disse, antes de ter feito o podcast, e gostei muito de a ter conhecido uma atleta com a cabeça no sítio, e merece muito este momento, e tenho que aproveitar agora, agora está feito, preparar os jogos para conseguir um resultado ainda melhor. Muitos parabéns mais uma vez. E boa sorte para eles todos. Obrigado, Isabel. Olha, um beijinho grande e obrigada por tudo. Obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.